complicamos as coisas. Não, assim não. Vamos lá, então. Boa noite. Tudo bom com vocês? Hoje estaremos aqui apresentando mais um programa Em Busca da Cereja. Trataremos do tema Querem abrir as escolas. Estaremos preparados para garantir a segurança tanto dos nossos alunos como da comunidade escolar e dos trabalhadores e trabalhadoras da educação? Mesmo fazendo adequações na estrutura e horário das escolas, poderemos garantir a estrutura mínima para garantir a vida nas escolas? Antes de passar para os nossos convidados e para o vídeo que a gente vai introduzir, gostaria de ressaltar que a comunidade escolar como um todo está muito preocupada com essa possível volta às aulas. Tanto os pais como os professores e a maioria dos alunos também está muito preocupado. Então, iniciaremos a nossa live com um vídeo da professora Rita. Foi a nossa primeira live lá, a professora Rita não conseguiu acompanhar desde o início. Então, hoje nós iniciaremos o vídeo com a professora Rita. Olha aí a nossa professora diretora da escola Gomercinda, né? Ela é uma das nossas professoras mais antigas aqui do quadro, muito respeitada entre os professores. Pode passar o vídeo. O áudio... meu Deus. Tá sem áudio. Olha, nós temos um problema com a professora Rita, hein? Ela no ao vivo não funcionou. Agora vai. O áudio da professora Rita não está funcionando, Alan, não adianta. Melhor tirar o vídeo, a gente passar para os nossos convidados. Depois... Ou é só para mim que não está funcionando? Não, não é só para mim. Então, gente, desculpa aí. Desculpa, professora Rita. Não ouvi. Nossa técnica aí vai tentar resolver isso. Talvez mais para frente a gente consiga passar o vídeo da professora Rita. Mas, em síntese, ela traz esses problemas de quem está na gestão da escola e vê os problemas enquanto gestão, né? Como garantir a segurança de uma escola com tanta gente envolvida. Então, beleza, gente, vou passar para a apresentação dos nossos debatedores e dos nossos convidados. Vou seguir essa ordem que está aqui. Vamos começar pela Lúcia. E aí a ideia é que cada um tenha uns 2 minutos para apresentar quem é, falar um pouco sobre si. Pode ser? Começamos pela Lúcia. Ok, boa noite convidados, boa noite Estado do Rio Grande do Sul, Encruzilhada, Viamão, Porto Alegre, enfim, tem várias cidades aí, eu estou falando de Santa Maria. Então, amigos e professores, e no sentido de, né, preocupados agora com essa questão da pandemia e o contexto escolar, né, de possível retorno às aulas, agora no período da pandemia, então me convidaram para analisar essa questão legal. Eu sou advogada, já faz 20 anos,
advogo na área previdenciária, trabalhista e no escritório pequeno no interior de Restinga e em Santa Maria. Também fiz parte dos movimentos sociais ali no período do governo, das mobilizações dos núcleos culturais, né, no período onde estava o Gil, né, presidindo o Ministério da Cultura. Então, muita atividade também no período estudantil, e daí, então, a gente, né, venho advogando, sou advogada militante já faz vários anos, assessorando normalmente o público mais precário e também, eventualmente, movimentos sociais. E há 7 anos sou mãe, e também nesse contexto eu venho também fazer colocar minhas preocupações e as minhas questões também com relação a esse período tão dramático que a gente está vivendo. É isso. É uma apresentação rápida, né? Isso, é exatamente isso. Tá Vamos para o bom. próximo. A ideia... Quem é que está o próximo? É a Luísa. Passa a tela. Alain. Luísa. O que aconteceu? Estou aqui. Olá, meu nome é Luísa, eu falo aqui de Encruzilhada do Sul. Sou professora contratada do Estado, sou professora de História, minha formação é UFSM. Também venho já desde muito cedo militando pela educação popular, participando como militante, dependendo de cada época, né, mais arregada, né, a alguns campos e outros um pouco não. Aqui em Encruzilhada do Sul, sou professora lá da Mariano da Rocha, e também venho, hoje é uma noite bastante especial, porque eu acredito que mais do que profissional hoje está falando, embora, né, o assunto é o retorno, né, se temos condições para o retorno à escola, mas também tenho um PIA aí, né, com 7 anos, e isso também me traz profundas preocupações a respeito, né, do que nós estamos vivenciando, né. Uma boa noite para todos, né, que sejam bem-vindos ao nosso diálogo. E qualquer coisa que queiram participar, gente, né, tragam aí as suas perguntas para a gente jogar aí para os nossos convidados, né? Uma boa noite para todos os colegas aqui da live. Mas a ordem aqui mudou, Tia. Vou lá pro Tita, então. Mudou tudo. Mudou as coisas. Tita, tem que liberar o teu microfone aí, 2 minutinhos para te apresentar. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está na audiência, boa noite aos companheiros de debate que hoje, né, estão aqui conosco. Sejam bem-vindos. O meu nome completo é João Batista. Na verdade, tenho um apelido, Tita, né? Sou licenciado em História pela UNISC e sou professor, né? Atuo na sala de aula, na rede estadual e na rede municipal do município, aqui em Encruzilhada. Também sou presidente do Sindicato dos Professores Municipais do município de Encruzilhada e também sou diretor do 18º Núcleo de CEPERS aqui na região de Santa Cruz. É um prazer estar com todos aí. A gente é professor, mas também a gente é pai, né? E eu tenho 3 filhos, um já fazendo o ensino superior, inclusive aí em Santa Maria, Lúcia, faz na UFSM, né? Hoje está em casa comigo, entendeu? Né? Não está mais aí por Santa Maria. E tenho 2 filhos, né? Um menino que está no 3º ano do ensino médio, que se formaria esse ano, e uma menina que entrou para o 1º ano do ensino médio, né? Que também estão nessa situação. Então a gente também é pai, né? Além de professor, e esse debate, né, não se faz apenas como profissional da área, mas também como pai, como mãe, né, como dirigentes sindicais, né, que têm responsabilidade com as suas categorias também. É um grande prazer estar com todo mundo aí. Isso.
Ah, não! Eu aqui reclamando que o Itamar não estava me ouvindo, mas eu que não tinha aberto meu microfone, né, tia? Coisa feia. Itamar, 2 minutinhos para te apresentar, não esquece de abrir o teu microfone. É aquela história, ele esperava por mim, eu esperava por ele, e ninguém foi a lugar nenhum, né? Boa noite, pessoal, boa noite para o Fabrício, para o Tita, para a Lúcia, para a Luísa e para o Lotário. Boa noite para os gaúchos e para as gaúchas. E boa noite para o Brasil inteiro, porque depois que a gente descobriu que tem internet e que a gente está conseguindo furar essa bolha, estamos indo para o mundo inteiro. Eu sou o Itamar Santos, estou vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, onde eu represento a FETAPERDES, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Aposentados. Eu quando sou convidado para conversar, eu sempre digo isso. No Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul, somos mais de 2,5 milhões de aposentados. Isso só do regime geral, sem contar, né, os auxílios da assistência social, o LOAS e outros. Tá? E sem contar os aposentados do Estado e do município e da União. Então, assim, muito respeito quando alguém vier dizer que velho e idoso é empecilho. Tá? Só quem não gosta da vida, quem não respeita a vida e quem diz que criança e idoso é despesa. Então, nós temos e exigimos respeito porque nós colaboramos com a economia e com o conhecimento neste país. Tá? Então, assim, só para ter uma ideia, vários municípios do Rio Grande do Sul são sustentados pela aposentadoria dos idosos. Tem retorno maior que o FPM. A minha cidade, Viamão, por exemplo, a colaboração econômica dos aposentados significa 4 vezes mais que o retorno do FPM por mês para a cidade. Então, colocado isto, a gente está há 70 dias em isolamento voluntário. O Conselho Estadual de Saúde definiu de que iríamos fazer o nosso controle de forma remota. Desde o princípio estamos acompanhando aí os vários decretos do governo municipal, do governo estadual e do governo municipal, no caso aqui a minha cidade, e estamos desde desse início desse debate perplexo, né, com a falta de estrutura do governo municipal, do governo estadual, que está seguindo a orientação do nacional. Né? O momento que a gente tem um presidente da República que não assume a sua condição de presidente e critica a ciência, é muito difícil da gente encaminhar qualquer coisa. Então, nós estamos sendo, o povo gaúcho, o povo brasileiro está sendo revolucionário nesse momento de enfrentamento ao Covid-19. É isso? Abre. Feito, Itamar. Então, faltou o Lotário, por favor, 2 minutinhos. Boa noite a todo mundo aí que está na escuta, está nos vendo. É um prazer aí participar do espaço aí. Meu nome é Lotário, me formei na UFC em enfermagem, né? Fiz a residência em saúde coletiva pela URGS. Sou servidor público municipal de Nova Santa Rita. Atuei junto ao pronto atendimento do município e agora, no momento, estou na gestão municipal como coordenador da atenção de especialidades do município, né? E estou vendo essa apreensão dos municípios frente à pandemia, perante a inoperância do governo federal frente à pandemia, né? Inclusive de todo o recurso liberado pela Câmara para ser utilizado ao combate à pandemia, foi usado somente 25%, né? E também essa falsa
ciência aí que o Leite quer vender como uma solução mágica para nós aí, que de ciência tem bem pouco, na verdade, e muito mais um laboratório de pesquisa do que provavelmente ciência, e utilizar o distanciamento social, que ele diz como controlado. Os últimos dados nos mostram ao contrário disso, que é um descontrole total no crescimento da pandemia aí no Rio Grande do Sul. Acho que era isso. Certo, Lotário. Então, gente, vamos fazer mais uma tentativa de passar o vídeo da professora Rita, e aí depois vou seguir essa ordem. Lúcia... qual que era a ordem mesmo? Lotário, Lúcia e Itamar. Aí 15 minutos para cada um. Vou ver se vai acontecer o vídeo. Alain? Alain. Meu querido Alain. Aí. Eu gostaria de responder agora qual o papel do Estado e como seria se voltasse às aulas, como as escolas estariam preparadas ou não. Eu gostaria de dizer para vocês que é o seguinte, que nem o Estado ainda não sabe muito bem como vai agir nessa situação. O que eu, enquanto diretora da escola, penso? Que não é possível afastar as crianças, principalmente as pequenas, porque a tendência da criança, do pequeno, é o toque, é brincar, é se aproximar. Eu acho muito complicado as crianças retornarem, principalmente os pequenos. Os adolescentes também. Por quê? Porque o adolescente ele tem vergonha de usar máscara. Ele vai ter vergonha. E sempre para uns, para chamar a atenção dos outros, não vão querer usar. Eu acho, assim, a responsabilidade muito grande em cima das direções, em cima dos professores. E a questão de as salas de aulas cheias não é possível, não tem como a gente trabalhar com as salas de aula com todos os alunos. Então, assim, é um momento muito delicado, eu acho que tem que pensar muito bem. Eu já conversei com muitos professores, já respondemos o questionário que veio da Secretaria de Educação do Estado, colocando a situação. Eu, inclusive, no questionário coloquei quem vai ser responsabilizado se, por acaso, alguma criança, algum adolescente pega essa doença e que aconteça algo pior. Quem vai ser responsabilizado? Então, assim, eu acho que é uma coisa totalmente nova, ninguém está preparado para essa situação, e muito, muito complexo. Nós não temos funcionários suficientes nas escolas, porque eu tenho pessoas do grupo de risco que não, se voltar, talvez não vão retornar do quadro de funcionários. Então, reduz ainda o número, muito complicado de manter a limpeza e higiene total. E o mais sério é fazer com que os alunos entendam que não pode se aproximar, porque não adianta, eles estão com muita saudade uns dos outros. Ainda mais os pequenos, a aproximação, o toque é natural da criança. É normal, eles fazem tempos que eles não se veem, eles não vão aguentar ficar longe um do outro. Então, eu considero muito difícil, muito complicado. E eu acho que a gente tem que pensar muito bem como vai ser e que atitude a gente vai tomar, se caso seja, porque eu acredito que até início de junho a gente não retorne ainda. Ok, justiça feita. A professora Rita não tinha conseguido participar lá na nossa primeira live, foi uma pena. Hoje ainda deu um probleminha técnico, mas ela conseguiu fazer sua exposição. Então, vamos seguir a nossa ordem aí. Primeiro o Lotário, depois a Lúcia e depois o Itamar. Lotário, é contigo. Abriu teu microfone. Uma das coisas que tem nos chamado a atenção, assim, principalmente no modelo de distanciamento controlado que o Leite tenta vender como ciência, na verdade, ele é muito mais um experimento social
do que propriamente algo comprovado cientificamente que funcione. Além da metodologia que ele utiliza, que tem alguns problemas de forma de base de cálculo mesmo que ele utiliza, vou dar um exemplo básico. O distanciamento social, as ordens das bandeiras, é dado pela propagação da doença, né? Mas um dos problemas justamente desse modelo é que ele não leva em conta a propagação do SARS-CoV-2 propriamente dito, porque não se tem nenhum estudo da propagação da SARS-CoV ainda. Ele utiliza uma constante geral, que é feita pela Federação do Trabalho Americana e convertida para o Brasil. Ou seja, a gente não tem certeza da propagação, ele não utiliza outros métodos que poderiam sim ser utilizados. Por exemplo, o da mobilidade urbana não faz esse cálculo, não prevê a mobilidade urbana como dentro da expansão do vírus, não tem nenhuma base de mobilidade. Ele é um cálculo que deixa muito engessado, inclusive, outras questões da própria mobilidade social das pessoas. Ele não prevê essas aglomerações, os pesos são todos uniformes, ou seja, é muito mais uma ideia para vender uma ideia de ciência, mas até que ponto isso se dá de fato a realidade, a gente não tem como apontar. Por quê? Porque não se tem os dados concretos sobre isso, né? Outra base que ele dá é uma base muito lenta para a velocidade que a gente viu que acontece na expansão do vírus em outras regiões do planeta. Porque o que acontece? Ele é baseado pelo número de internações graves nos hospitais e número de leitos. Ora, isso demora para a gente ter esse impacto sem testagem em massa, né? Demora até 14 dias para a gente ver o impacto nos hospitais. Ou seja, o retrato que a gente vê através das internações mais graves em leitos hospitalares, seja de UTI ou leitos de coronavírus ambulatoriais, é cerca de 14 dias anteriores à propagação da doença, ou seja, do tempo que a pessoa se infectou até ela se tornar grave. Demora mais ou menos 14 dias. Ou seja, a radiografia que a gente vai dar a partir desse cálculo sobre a internação hospitalar, ele é muito atrasado. A gente sabe, em outros países, a curva de incidência dobrou a cada 3 dias. Ou seja, uma doença que consegue dobrar a casa a cada 3 dias, a gente utilizar como norma de distanciamento controlado uma variável que demora até 14 dias para aparecer no nosso cálculo, é muito equivocado, é uma maneira que eu considero não a ideal para ver isso, e também esse distanciamento controlado, para mim, é um novo distanciamento vertical com outro nome, porque, na verdade, tu vai colocando os grupos de risco pelo próprio cálculo, tu coloca as profissões que teriam maior probabilidade de pegar o vírus, tu deixa elas um tempo mais afastadas, e as que têm menos probabilidade de pegar doenças infecciosas, tu coloca elas mais à frente. Então, na verdade, ele é um novo, eles trocaram o nome do isolamento vertical para distanciamento controlado, para tentar ficar mais palatável para a gente. Mas, na verdade, eu acho que o governo incorre muito mais num erro metodológico, sem ver as outras variáveis que os outros estudos têm mostrado, como a Espanha, que usa a variável da mobilidade urbana junto da propagação do vírus, né? Então, ele consegue ter uma projeção mais rápida do que essa projeção que o governo faz aqui de expansão, dando possibilidade de ter ações mais rápidas também. E a gente sabe que a única maneira realmente que a gente viu que tem efeito é o distanciamento social. Quanto à volta às aulas, a gente sabe, hoje pela manhã eu participei de uma reunião com os municípios da primeira coordenadoria regional, né, de saúde, que é aqui da região metropolitana, e todas as secretarias apontaram que estão assustados com essa perspectiva de retorno às aulas, porque todo mundo sabe que o retorno às aulas também vai ser um novo boom de casos de coronavírus. Isso é fato, é inegável, não tem como a gente dizer que não, porque o que acontece? Mais pessoas vão andar, vão ter a mobilidade afetada, né? Mais pessoas vão se movimentar pela cidade e, principalmente,
as crianças, quanto mais novas, a gente sabe que mais tem contato com avós, mais tem contato físico, né? Os adolescentes também entram nesse grupo eles são mais afetuosos, mais estão com saudade dos seus amigos, então é arriscado sim voltar. E o que é mais arriscado ainda? Todos os estudos de pico da pandemia demonstram que o nosso pico, do jeito que está hoje, agora, nesse momento, seria atingido pela metade de junho, tá? Mas com o retorno das aulas, mesmo que seja em agosto, como o governo Leite está prevendo, a gente pode ter um segundo pico, né? Esse que foi apontado hoje pelas secretarias municipais de saúde é o medo que se tem um pico. Hoje, nós já estamos chegando a um nível alarmante, sim, de utilização das UTIs. Por exemplo, Viamão, agora, nesse exato momento, está com 90% das UTIs sendo utilizadas. Porto Alegre está com um nível mais satisfatório, Massapucaí está 100%, Gravataí está 100%, Canoas está com 84% das UTIs sendo utilizadas, não por coronavírus, mas pelas demais doenças que são da época do frio, síndromes respiratórias agudas graves e o demais, como voltou as especialidades, que são as especialidades, né? O conjunto de cirurgias que acontecem eletivamente, o Estado tinha parado. Então, nós estávamos num nível de UTI, de utilização de taxa de utilização das leitos de UTI razoavelmente estáveis, em 70%. Há 2 semanas atrás, o governo retomou a condição de fazer as cirurgias eletivas. E com isso, a elevação da utilização dos leitos de UTI começou a subir novamente. Então, isso, com a característica da normalidade, que voltando aos poucos, é normal que se utilize também mais os leitos de UTI. Então, a nossa preocupação aumentou a utilização do nível de UTI, não pelo coronavírus, mas sim pela realidade já comum do sistema de saúde. Ou seja, mesmo com a ampliação dos leitos que teve, ainda já não é suficiente nem para a realidade que a gente tinha antes. E com o retorno às aulas, a gente sabe que vai aumentar o número de incidências, justamente porque muitas famílias são, como já foi falado antes, são sustentadas pelos avós. Ou seja, o familiar, a criança que estuda, a criança vai estar no foco da situação, ou seja, ela vai ir para a aula, pode ter contato com o vírus, trazer para casa, e o idoso, que é o responsável pela renda familiar, ou os pais, ou quem quer que seja que mora naquela família, vai se infectar, né? Então, a criança se torna um vetor muito importante nesse sentido de retornar às aulas. Assim, eu como sanitarista não preveria retorno às aulas tão cedo assim, tá? Eu acho que antes a gente ter pelo menos o retorno, a ida do inverno e do outono, esse ano eu não consideraria retorno às aulas. Lá no município a gente tem tratado essa questão com muita parcimônia. A prefeita lá não pensa em retornar às aulas tão cedo. Há uma pressão bem forte, na verdade, do setor privado para que retorne às aulas, tá? Justamente os mais pequenos, onde é mais complicado, sim, a gente ter os ditos protocolos cumpridos, porque viemos e convenhamos, como a gente vai conseguir manter distanciamento social de crianças pequenas, de 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, é praticamente impossível, né? Mas há uma pressão bem forte do setor privado, justamente porque as mães e pais não têm que deixar essas crianças pequenas, e com o retorno da economia, né, devido ao distanciamento social controlado, as empresas que têm pressionado para a gente retornar às aulas. Hoje pela manhã, o que foi discutido é que as prefeituras vão se opor a isso, tá? Antes de setembro, ninguém quer voltar até a aula de jeito algum, mas a gente sabe como é que é a pressão econômica, né? Então, e tudo está mudando muito rápido. Uma das coisas que o governo outra coisa que o governo deveria focar mais é na testagem, né? A gente tem uma testagem muito baixa, né, no estado do Rio Grande do Sul, há um delay muito grande entre os casos confirmados nos municípios para os casos relatados na vigilância estadual. Os nossos casos demoraram de 4 a 5 dias para entrar na contagem estadual.
ou seja, a base de cálculo que eles usam não, é defasada também nesse sentido, atrasada, né, no sentido que os municípios têm um dado e o Estado vai lidar com outro. Outra coisa que me preocupou na apresentação de hoje, meio-dia, do meio-dia, não, das 14 horas, é que o governador coloca uma responsabilidade muito grande nos municípios. Por quê? Além de cada escola com mais de 100 alunos ter que montar um comitê de enfrentamento, né, ao coronavírus na escola, ele coloca como responsabilidade dos municípios na voz da Secretaria Municipal de ter o controle. O que seria esse controle? Ele não deixa claro o que seria esse controle, se é o controle da temperatura dos pacientes, se é o controle das crianças, o que é esse controle que ele está querendo. Outra coisa que ele nos deixou preocupados é que as unidades básicas de saúde seriam as referências para qualquer alteração que acontecesse na escola, ou seja, a criança chegou com febre, seria levada diretamente para a unidade básica mais próxima. A gente sabe que muitas unidades, em muitas cidades, estão estruturadas, falta profissionais de saúde, às vezes não tem profissional, às vezes estão fechados, daí essas crianças vão ser levadas para onde? Qual que vai ser a referência? Né? Então, é muito complexa a rede, né? É muito complexa essa rede para a gente tratar da maneira que está sendo tratado, porque são documentos bem rasos, na verdade, que foram lançados até agora, sem muita densidade técnica, falando propriamente disso, sem construir com os municípios, não foi construído nada com as regionais, né, de saúde, tanto que a delegada regional de saúde não sabia o conteúdo, hoje ela foi bastante questionada sobre o conteúdo desse protocolo, e ela só falava, eu não tive acesso. Ou seja, o jeito que o governo está criando esses protocolos é uma maneira muito hierarquizada, de cima para baixo mesmo, imposta aos municípios, e justamente é praticamente um lava-mãos do Estado, porque o que ele faz? Ele empurra toda a responsabilidade para o gestor municipal, ou seja, ele faz um protocolo que ele não consultou o município, que ele não vê a capacidade do município de prestar o serviço que ele quer que seja prestado, ou de fazer a fiscalização necessária para aquilo aconteça, e diz, não, tá aqui o protocolo, tem que ser feito isso. O município é responsável por executar, sem ver a realidade do local. Essa questão de botar, por exemplo, a responsabilidade do cuidado de uma criança em idade escolar para uma unidade básica, que muitas vezes pode estar sem profissional de saúde em algum momento, às vezes só com administrativo, é muito arriscado. Qual que é o que o município quer fazer, né? Então, o Estado não tem nos dado nenhuma garantia quanto à capacidade técnica, ou tá cada um se virando da forma que dá, né? Não dá nem material básico de EPI, muito menos uma consultoria técnica de qualidade, né? Tipo, a gente não tem tido respaldo nenhum do Estado e nos deixa mais preocupado ainda agora com essa situação da volta às aulas, né? Embora ele tenha colocado como seriado, né, que vai aos poucos. E por que ele botou aos poucos? Ele está medindo a temperatura para ver como é que vai ser a reação da sociedade, né? É uma verdadeira experiência que ele tem feito com a sociedade gaúcha, né? Um laboratório. Então, a gente quer ser os ratinhos do leite, né? Eu acho que não, a gente não pode tratar a vida humana, toda a vida, lógico que tem um valor inestimável, mas tratar a vida dos nossos professores, dos nossos estudantes, como um experimento social, eu acho bem complicado e não acharia a melhor maneira da gente tratar a saúde pública assim, né? Então, eu acho, vou encerrando aqui, né, a minha participação. Se alguém tiver dúvidas, perguntas, a gente vai vendo, vai trocando ideias, aí vai conversando. Bueno, muito obrigado, Lothar. Então, só para lembrar, gente, muito importante para nós, para manter a nossa iniciativa, vocês procurarem a curtir a nossa página, né? O coletivo, entra aí na live, curte a página, compartilha nosso vídeo,
acompanha nossas produções. Então, o próximo é a Lúcia Alan. Olá, Lúcia. Olá. É com você, companheira. Ok. Gente, vou fazer humildemente algumas colocações. Assim, depois da fala do Lotário, é quase que, né, hoje mais do que nunca, a gente tem que ouvir justamente as autoridades sanitárias, o pessoal da saúde e do fronte. Quer dizer, as estatísticas do que o governador aparece, né, onde não considera realmente a mobilidade e o grau de propagação do vírus, é extremamente preocupante. Ainda mais quando nós olhamos sempre esses dados defasados, onde a gente olha para a atual situação, né, de óbitos, na verdade, olhando para uma situação no passado, né? Quer dizer, já faz 15 dias que essas pessoas provavelmente se contaminaram, então nós não temos base nenhuma para retornar e para voltar ao retorno. Eu, enquanto mãe, então, me coloco essa questão, já fiz pesquisa só na minha rede local. As pessoas e os pais não estão dispostos a colocar as suas crianças em risco. É incrível como o direito social à educação está sendo agora colocado a goela abaixo, quer dizer, acima do direito mesmo à vida, à dignidade humana. Quer dizer, nós coloca assim, então, uma oposição absolutamente falsa entre, né, vida e economia. Quer dizer, não existe essa polarização, não é possível essa polarização, não existe economia sem vida, não existe economia sem as pessoas, né, estarem saudáveis. Quer dizer, é uma perversidade desse discurso da economia da sobrevivência, né? Trabalha-se para não morrer, né? Ou seja, normaliza uma situação dessas que é absolutamente dramática, né? Expõe todo mundo ao risco sem qualquer proteção social. Quer dizer, isso lesa o próprio direito básico das crianças, quer dizer, que é dever da família, na Constituição Federal, não vou nem em outras legislações, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação, ao lazer, ok, mas não se fala, não se tem condições de falar em educação, agora em formação, e nos colocar goela abaixo a questão da presença na escola, sem, no mínimo, ter garantido a vida mesmo, né? Nenhum tipo de risco à vida, não somente das crianças, como dos profissionais, né, de educação. O ECA mesmo coloca que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, e depois vem as questões da educação, ao esporte, ao lazer. Quer dizer, com relação aos trabalhadores em educação, já existem várias decisões onde o TST tem se manifestado, quer dizer, adotou os seguintes fundamentos, quer dizer, o artigo 157.1 da CLT impõe ao empregador a observância de normas de segurança e medicina do trabalho. Absolutamente, os protocolos são formais, mas o governo quer realmente saber quais são as estruturas efetivas garantidas de proteção, de equipamentos de proteção individuais e coletivos, para garantir um meio ambiente realmente seguro, um meio de trabalho realmente seguro para as pessoas, né, dentro da escola. Quer dizer, se você for pensar só do município de Silveira Martins, onde o meu menino estudou, ou no município aqui mesmo de Santa Maria, por mais que tenha todo um esforço, né, o financiamento que não chega às vezes na ponta, e estava em risco, inclusive, os repasses, né, para os municípios, a estrutura dos banheiros é absolutamente difícil de manter. Em situação normal já é difícil. Quer dizer, só o fato de manter protocolos de distanciamento também das crianças, quer dizer, vai ser colocado todo esse procedimento, esses protocolos, na mão dos professores e dos funcionários, que já têm suas situações precarizadas há muitos anos, e são eles que levarão, então, nas costas esse tipo de responsabilidade.
Quer dizer, já é normalmente difícil a situação, né? E ainda mais uma situação de pandemia, eu duvido muito que consiga se fazer esse afastamento, né? E o mínimo de segurança e protocolos de limpeza. Quer dizer, as condições estruturadas já das escolas, 30%, em São Paulo agora havia pouco que não chega a 30% as escolas municipais que têm ofertados sabão líquido e toalha para lavar. Quer dizer, é absolutamente absurdo. Com relação às questões do direito de trabalho, tem uma série a Organização Mundial do Trabalho, né, Internacional do Trabalho também garante, né, a segurança e a medicina do trabalho, é ratificado pelo Brasil, quer dizer, na Constituição Federal também os direitos dos trabalhadores urbanos tem sempre a garantia de que tem que ter a redução dos riscos inerentes ao trabalho, o artigo 7º, né, 22 da Constituição Federal mantém isso, fora a questão da dignidade humana, o direito fundamental à saúde, no artigo 6º e 196, o valor social do trabalho, o dever da adoção de cautelas necessárias à redução de transmissibilidade do vírus. Quer dizer, fere uma quantidade imensa de direitos, e não há como, né, nós colocar em situação normal o que tá acontecendo. É como na tentativa de normalizar, né, e voltar progressivamente ao normal, à frequência na escola, como se estivéssemos, né, como se isso fosse realmente possível de ser colocado nas condições que a gente tem. Quer dizer, nós temos já uma série de iniciativas de cooperação social sendo feitas. Aqui, por exemplo, em Santa Maria, você vê que tem já uma capacidade instalada pública, mas foi fundamental uma inteligência cooperativa dos próprios profissionais de saúde que foram capazes de se articular no nível privado e público para organizar os leitos e conseguir, com isolamento social, conseguir tempo suficiente para garantir leitos e atendimentos, né, e de UTIs para a Covid. Quer dizer, não todas essas iniciativas de cooperação social, de solidariedade social, quando o governador tenta impor a todo custo que as pessoas se exponham, né, e se coloquem em risco, desmobiliza esse tipo de atitude, quer dizer, desvaloriza os próprios profissionais da saúde que criaram todo esse sistema de colaboração, né, e de ajuda mútua que as iniciativas locais estão colocando. Então, eu vejo com muita preocupação essa tentativa de normalização de uma situação absolutamente preocupante hoje no Estado. Não estamos numa situação normal, estamos sendo presididos por um governador absolutamente com instintos suicidas, quer dizer que estamos no auge, no epicentro, estamos virando o epicentro da epidemia, e tem aqui um governador querendo nos convencer de que é possível nós voltarmos à normalidade. Quer dizer, hoje, além de não mandarmos nossas crianças para a escola, e há amparo legal para isso, acho que os pais têm que se solidarizar cada vez mais com os profissionais da educação. Eu me perdi um pouco aqui. Estamos realmente, né, no epicentro, somos o epicentro, estamos sendo sabotados permanentemente, não estamos numa situação normal, quer dizer, os governadores, inclusive, que fazem do isolamento social, estão sofrendo retaliação, né, então, não é brincadeira, não estamos realmente numa situação confortável, nós estamos virando o epicentro da epidemia, então é nesse contexto que a gente tem que colocar o retorno às aulas, né, se é fundamental garantir o direito à educação, né, e imposto a goela abaixo nesse momento, ou se é fundamental nós termos o direito à vida. Esse é o princípio geral, o direito à vida tem que estar em primeiro lugar, né, sem nenhum outro tipo de relativização desse tipo de direito. E mais,
além de não, né, de ficarmos, de não temos o direito de manter nossas crianças em casa, de não mandar nossas crianças, né, à escola, ter reivindicação de estruturas de expansão, por exemplo, do amparo emergencial, do pagamento emergencial que foi colocado agora, né, com uma série de empecilhos, deveria ter sido descentralizado esse benefício assistencial, foi todo colocado na Caixa Econômica Federal, com o intuito quase de sabotar, né, o pagamento desses benefícios. Mais de 100 milhões de precários apareceram, os ditos invisíveis, como se nós não soubéssemos que a desigualdade social do nosso país é extremamente grave, e ao invés de nós voltarmos às aulas, nós devíamos, na verdade, exigir mais proteção social ainda, quer dizer, é hora, inclusive, de colocar em pauta a renda universal básica, né, para darmos condições, inclusive, a essas mães, que é o drama da educação infantil e tudo mais, né, de que as crianças ficam sem essas mães solteiras, as famílias que não têm um amparo familiar, uma rede de cuidado maior, estão sem conseguir trabalhar e ainda por cima tendo que cuidar das crianças, né, e tendo essa escolha absurda entre se preservar e ter que trabalhar para proteger a própria vida. Quer dizer, essas pessoas têm que ter direito ao acesso a uma renda universal básica. Quer dizer, tem que radicalizar esse tipo de demanda hoje, de direitos, né, para conseguir se proteger e realmente realizar o isolamento social, onde é a única coisa que efetivamente é comprovada que é possível ainda diminuir o grau de contágio e diminuir a curva, né, a curva de contaminação. Acho que era isso, assim, a nível inicial. Certo, muito obrigado, Lúcia. Então, antes de passar para o Itamar, vamos reforçar de novo, galera, quem está nos escutando aí, quem está curtindo nossas produções. Hoje estamos com os convidados de peso, nossos debatedores também são muito bons. Eu que estou dando umas rateadas aí, hoje estou dando uma de amador, mas se aprende fazendo. Então, não esquece lá, curte a nossa página, o Coletivo, divulga aí. Nós temos também no YouTube, que fica disponível depois, que é na página, que é no canal Em Busca da Cereja. Lembrando que o nosso canal é Em Busca da Cereja. Então, vamos passar para o Itamar, que é do Conselho Estadual de Saúde, ver se ele nos ajuda aí a procurar essa cereja, para não comer só a fatia do bolo, mas sim a cereja. Vai lá contigo, Itamar. Então, a Lúcia e o Lotário já trouxeram, né, o que embasa a nossa discussão de hoje. Mas eu quero fazer um preâmbulo antes, tá? Para a gente se recordar de como chegamos até aqui. Lá em 2014, teve uma presidenta que ganhou um processo eleitoral democrático, né, e que não conseguiu governar, até chegar a 2016 e ser deposta pelo impeachment, que agora está sendo cada vez mais visto que foi um golpe. Então, nós vivemos no estado do golpe, né? Golpe institucional, onde que o processo democrático não foi respeitado, não está sendo respeitado, e que a partir de 2016 houve reformas estruturais no país. Eu vou dizer algumas delas. Reforma da CLT, acabou os direitos trabalhistas. A aprovação da lei das terceirizações. Hoje, uma escola privada pode subcontratar professor. E antes não poderia. A atividade de fim daquele empreendimento, daquele setor econômico, não poderia ser contratado, tinha que ser próprio. Então, com a lei das terceirizações, se possibilitou isso e se desregulamentou todos os direitos trabalhistas da classe trabalhadora brasileira. Outra questão foi a aprovação da emenda que se transformou na emenda constitucional número 95, que congela até 2036
todos os investimentos públicos em todos os setores da sociedade brasileira, principalmente em educação e saúde, né, e todos os demais. Os governos não podem gastar mais do que a inflação do orçamento anterior. Então, nós estamos sob esta conjuntura de desmonte. E, junto com isto, né, desde o governo de Temer, ou desgoverno de Michel Temer, que foi o interventor, né, do golpe, vem se desmontando a área da saúde, tá? Por portarias. O Ministério da Saúde vem desestruturando, né, toda a atenção básica, que é o pilar da saúde pública. Então, quando o governador diz que as crianças que estiverem com problemas de saúde serão referenciadas na unidade básica, ele está mentindo, porque ele não garante o repasse necessário para a estruturação dessa unidade básica. A parte do Estado, né, e aí nós temos, historicamente, no Rio Grande do Sul, né, o orçamento estadual não chega aos 12% constitucionais. O ano passado foi 5,65% do orçamento arrecadado estadual, que foi colocado na saúde pública no Rio Grande do Sul. A União não repassa mais o que repassava para os municípios. E aí o notário pode nos trazer esses números mais claros do que é gestão no município dele. Então, esse desmonte vem num crescente, né? Acaba com a estrutura, a nova PEMAB, né? Para quem está na área de saúde sabe o que é isso, que é a Política Nacional de Atenção Básica, é desmontada a partir de 2017. Né? Retira-se o mais médicos. Não temos médicos no Rio Grande do Sul que tínhamos há 4, 5 anos atrás. Então, e não é reposto. Né? O governo federal não repõe esse contingente profissional. Então, e além disso, com a facilitação da lei das terceirizações, há uma quarteirização da saúde, aonde que as tais OCIPs subcontratam outras empresas para prestar o serviço que ela pegou. Então, há uma porteira aberta para a corrupção. Né? Agora, hoje, a gente vê o prefeito de Rio Pardo sendo preso por causa disso. Há 2 meses atrás, o prefeito aqui de Viamão foi afastado, né, por corrupção. Né, mais de 10 milhões na área só da saúde pública aqui na minha cidade. Então, nós temos vivendo sobre este estágio político. E vem, junto com tudo isso, vem o coronavírus, o Covid-19. E aí, o governo do Estado, né, do Rio Grande do Sul, ele tem uma maneira mais polida, vamos dizer assim, de dizer aquilo que o presidente da República não tem nenhum tipo de polimento. Tá? Conversando hoje com uma amiga, que é professora aqui na cidade também, ela disse que o Eduardo Leite é um ator muito bem treinado, né? E tem o dom de encantamento, né? Encanta os otários que, por uma infelicidade do destino, não conseguem perceber a sua agilidade com os números. Então, ele pega pseudo-dados científicos e quer nos tentar fazer entender que isto é cientificamente correto. Ele monta o decreto 55.240 e o decreto 55.241 em sua nota técnica, as suas bandeiras coloridas, mas parece um arco-íris, né? De tão colorido que é, mas ele vai ficar não tão colorido, porque com os critérios deles, a vida vai nos dizer que está preto, né, a bandeira, e o critério do Leite vai dizer que está amarelo, porque ele adequou
né, esses critérios pseudocientíficos às necessidades da economia, a imposição da economia. E pegou para isso, né, uma pesquisa norte-americana, né, sobre trabalho, né, e jogou para dentro da realidade brasileira. Né? Poderia ter pego a pesquisa, não tem problema nenhum, se levasse em consideração as diferenças entre os vários setores econômicos. Né? Um trabalhador americano tem um modo de trabalhar e uma garantia de trabalho diferente do trabalhador gaúcho e brasileiro. Então, nosso estado é multifacetado, né? Não tem um lugar que é igual ao outro e nas mais variadas áreas de trabalho, que é impossível para os municípios fiscalizar. E o governo do estado também não fiscaliza. Então, é um faz de conta disso. Esses dois decretos, o seu nascedouro já foi errado. O Conselho Estadual de Saúde já disse isso, que não concorda e não aprova, porque não discutiu. Né? Por mais que o governador diga que ele debateu com a sociedade, ele está mentindo, porque o Conselho Estadual de Saúde não foi ouvido. Né? Os técnicos, a maioria dos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde não foram ouvidos. E aí o Lotário, de novo, nos comprova isso, que a coordenadora da primeira regional de saúde não sabia o que estava acontecendo. Então, há uma responsabilidade localizada. Né? Eduardo Leite assume para si essa responsabilidade. E eu só quero levar essa discussão para questões científicas. Né? E aí eu me socorro no que a Organização Mundial da Saúde diz para nós. Diz para nós e diz para o mundo. Né? Quais são as garantias que um país tem que ter para fazer a flexibilização da economia, né? Ou a flexibilização do isolamento social. Nós deveríamos ter garantias. Eu vou me socorrer aqui e vou ler. Né? A Organização Mundial da Saúde divulgou 6 condições necessárias para realizar o relaxamento das medidas de isolamento social. Primeiro, ter dados que confirmem que a transmissão do coronavírus está controlada durante um período de 14 dias, onde aponte a diminuição dos casos novos e sem mortes. Não existe morte, né? Esse seria o primeiro dado para que se pudesse começar a pensar em flexibilizar. Outro, que o sistema de saúde do país tenha retomado sua capacidade para atender pacientes ao mesmo tempo em que testa possíveis novos casos. Promove o isolamento de pessoas infectadas e identifica outras que podem ter tido contato. Esse detalhe aqui, esse número 2, ele diz que o sistema de saúde tem que ter esse controle, né, e a capacidade de atender os casos novos, de testar todos os casos suspeitos. Isso nunca existiu no Rio Grande do Sul e não existe no Brasil. E outra coisa, tem que promover o isolamento de pessoas infectadas. Isso também nunca existiu. Né? Prova disto é o contágio epidêmico, né? Outra coisa, gente, eu ia me esquecendo. Nós não estamos numa epidemia, nós estamos numa pandemia. Tem diferença nisso. Quando você fala epidemia, soa mais leve. Mas quando você fala pandemia, é gravíssimo. Né? O Brasil e o mundo vivem uma pandemia. E o Brasil está em segundo lugar no ranking dessa pandemia mundial. Só perde para os Estados Unidos. Tá? Até nisso, o Brasil perde para os Estados Unidos. Né? Eu queria ser o último. Não queria estar lá disputando com os Estados Unidos. E quando você não tem condições de isolar, o que é isolar
a pessoa infectada? A grande maioria das casas do Brasil e do Rio Grande do Sul moram de 4 a 10 pessoas. E aí eu estou falando em casa de 20 metros quadrados. No máximo 42 metros quadrados. Como que você vai conviver com uma pessoa que tem suspeita, 14 dias fica em casa, na mesma casa com mais 5, 6 pessoas, crianças, velhos, multi-etária, né, dentro daquela casa. Então, não há essa condição. Nem um Estado, nem um prefeito conseguiu retirar o doente do seu território e colocar num abrigo protegido. Né? O terceiro ponto, para relaxar as quarentenas, os locais de risco estejam sob controle estricto, como, por exemplo, unidade de saúde e casas de repouso. Tá? As casas de repouso, as ILPIs, que são o nome bonito para dizer para asilo, tá? Tem controle sanitário nesses asilos? Os municípios conseguem fazer esse controle sanitário nessas casas? Outra coisa, de novo vou dar um exemplo lá de Passo Fundo, mas poderia dar um exemplo de Garibaldi, dos frigoríficos. Houve o isolamento desses casos, houve a criação de um cordão sanitário para saber como que o vírus chegou lá naquele local da JBS, lá em Passo Fundo. Os 5.000 trabalhadores envolvidos naquele local, naquele CEP, foram investigados. Foi feito o bloqueio desses 5.000 contatos. Esses 5.000 têm contatos com, no mínimo, cada um, 5, 10, 15 pessoas. Agora você multiplica isso por 5.000 para ver a disseminação que esse vírus faz no local. Não houve o isolamento disso. Passo Fundo continuou recebendo gente de todo lugar, né, de toda espécie. Outras medidas preventivas de controle em ambientes de trabalho, escolas e outros lugares onde as pessoas precisam ir. E nós estamos falando da volta à escola agora. Como que você vai controlar uma escola estadual que atende por dia 1.500 alunos, 2.000 alunos? Como que vai ser esse controle sanitário? Como é que vai ser essa estrutura? Como que você vai chegar? Vai ter álcool gel para todo mundo? Todo mundo vai ser borrifado com água sanitária e diluída em água em H2O? É isso? Vai ter esse controle sanitário todo? As pessoas vão ser higienizadas todo momento? Não existe esse controle porque o governo nunca fez esse controle. E o manejo, outro item que a organização diz que é o manejo adequado de possíveis novos casos importados. Tá? De novo, a gente volta nessa questão das fronteiras. Não tem um cordão sanitário no Brasil e no Rio Grande do Sul. E que a comunidade esteja informada e engajada com as medidas de higiene e novas normas a serem adotadas. A doutora Lúcia, né, disse que não tem sabão. A nossa realidade é que as pessoas moram numa subhabitação que não tem água, não tem acesso à água, não tem acesso a como fazer a comida normalmente. E aí você, no meio de uma pandemia, com o pico em ascensão, né, o governador vem discutir de uma forma elegante esta questão da educação. Então, é humanamente impossível acreditar que este governador não sabe o que está dizendo. Né? Ele sabe, ele quer fazer isto,
e ele defende essa política genocida, assim como Bolsonaro também defende essa política genocida e que nos aponta que optaram, né, por quem eles querem que sobreviva. Só os fortes, só os atletas, só esta classe que pode enfrentar, né, uma pandemia e sobreviver a ela. Né? Eu não me considero gado para ser infectado por esse vírus. Então, eu clamo a todos e todas, pais e mães, que não deixem seu filho ir à escola, que resista junto com a gente e que a gente possa ganhar, né, a solidariedade humana e defender a vida acima de qualquer coisa. No próximo bloco a gente conversa mais um pouco. Buena, Itamar, muito obrigado por enquanto. Então, gente, eu vou passar a bola aí, não, relembrar, curta a nossa página e o Alan botou a Lúcia, na verdade, eu quero Tita e a Luísa. Então, relembrando, curtir a nossa página, nós também temos uma página, um canal no YouTube que fica armazenado nossas lives, que é Em Busca da Cereja. Curta, compartilhe. Alan, eu queria a Luísa e o Tita. Podemos começar com a Luísa. Bom, gente, olha, eu não tenho como ficar de cabelo em pé, mas, sinceramente, assim, olha, é bastante preocupante, assim, a situação de irresponsabilidade é colocar toda a população, né, em termos do Brasil, mas também aí, infelizmente, essa live e esse interesse, né, do governador em colocar, então, os gaúchos nessa situação irresponsável desse isolamento flexível, né? A função do que eu gostaria, assim, de só colocar, eu trabalho numa escola com 2 banheiros, 3 sanitários, 2 pias, né? Com salas de aula que elas trabalham, todas as salas de aula, de manhã ocupadas e todas de tarde ocupadas. Né? Depois restaria aqui a biblioteca, nós colocaríamos, enfim, aonde, né? A outra questão, então, é essa estrutura mínima, né? Quando se fala disso, me vem também à cabeça essa questão eugenista, né? Essa questão, assim, de uma total irrelevância à vida humana e que resiste os mais fortes. E nós sabemos que num lugar desigual como o nosso país, desigual como o Rio Grande do Sul, quem vai resistir? Né? Quem se alimenta bem, quem tem, né, todas as garantias para garantir essa segurança, né, no próprio modo de existir. Né? Quanto mais num período assim de pandemia. Eu gostaria de chamar a atenção que eu vi um gráfico, e isso foi, eu acho que o Lotário ele é uma reta, desculpa, ele é uma reta, quer dizer, os nossos casos simplesmente aumentam. Outra coisa a colocar, uma colega aqui, eu vou colocar o nome, professora Elisete Cardoso, me colocou a questão da mobilidade, e que aqui foram os profissionais aqui da saúde, de certa forma, que estão junto, falaram na questão da mobilidade. Por exemplo, em Cruzilhada tem muitos professores que fazem cursos em Santa Cruz, seja no final de semana, seja no final da tarde, ou professores que são da educação infantil, e que, resumindo, né, teria essa mobilidade. Nós temos aí casos, Venâncio Aires, Santa Cruz e outros. Gostaria de chamar a atenção também que nós não temos, como a Alemanha, a França, testes. Desde o início, nós vemos ali ver, né, o Átila, testes e testes. Como é que está isso dentro do nosso estado? Né? Eu não estou vendo grandes coisas de avanços em termos de testes. Né? Quanto à questão também do governador, nós, professores, nós já sabemos que ele não costuma chamar, tá, as categorias e o todo para o diálogo. E, nesse momento, ele está fazendo de novo. Mas, dessa vez, é todo o Estado que vai ter uma grande perda, porque
eu, como mãe, não vou colocar para esse absurdo de plano o meu filho e a minha pele ali, né? Para ser o quê? Rato de laboratório, tá? Em nome, vamos dizer, dessa coisa, como a Lúcia colocou, essa polaridade de economia e saúde, tudo está junto, associado, não tem como separar. A importância aqui a salientar a questão da vida. E a questão, assim, as importâncias, né, que ele colocou do aluno, de educação infantil, são 6 anos, senhor governador, de que nós, pais, devemos de fazer com que essa educação para a vida toda desses 6 anos, dê uma grande importância. Não será 3 meses longe das escolas que vai fazer uma grande diferença nesses 6 anos que uma criança tem esse momento delicado do seu desenvolvimento infantil. Então, é uma hipocrisia colocar isso daí. E outra coisa, uma coisa tematizada que gostaria que falasse mais, Lúcia, a respeito dessa renda universal. Então, ao invés de nós estarmos falando a respeito desse padrão que não se sabe e que, enfim, coloca toda a responsabilidade no professor, na escola, no município, né? Essa renda universal, né? E a questão também, essa responsabilização do profissional, onde está colocado o grupo de risco, tanto dos estudantes, quanto também dos profissionais, já que também o sindicato não foi chamado para fazer parte da mesa, né? Então, assim, ao meu ver, nós estamos aí com um debate, olha, muito obrigado por vocês terem feito essa brilhante participação nesse nosso programa aí, tentando trazer, trabalhar essas ideias aí do nosso dia a dia. Finalizo aí a minha fala, tá? Desculpa se me estendi. Passo a bola, Chica. Passar então para o Tita, professor João Batista, as perguntas, consideração, tendo se manter nos 5 minutos, Tita, por favor. Eu acredito que os colegas que antecederam, né, foram muito claros, principalmente a questão técnica, né, trazida pelo Lotari, que faz todo o levantamento baseado nos números reais, né, que são apresentados, e a questão do tempo que leva para o contágio, para os 14 dias que é levado em conta como referência, mas o tempo rápido que se dá o contágio, que dá essa diferenciação entre um espaço e outro, né, e logicamente os números que apresentam não são, né, verdadeiros, na verdade são maquiados, né, não corresponde à realidade, e a própria questão, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, trazida pela companheira Dalmaso, que no sentido assim de coloca a importância, né, da preservação da vida da criança como um elemento fundamental, né? E nesse contexto, né, eu acho que é muito importante trazer principalmente o Ministério Público para esse debate. O Ministério Público precisa estar presente nesse debate, não só junto com os profissionais da área da educação, representados pelas suas entidades, mas também junto com a área da saúde. A área da saúde hoje é quem tem que dar o rumo para que a gente possa, né, voltar, né, de uma forma realmente segura em torno disso. E, ao mesmo tempo, a importância, né, de tudo que o Itamar falou sobre a questão do sistema, né? O sistema está aí, o sistema não dá conta, né, do cotidiano normal da sociedade, né? E o sistema está sendo chamado para dar conta de situações que podem ocorrer dessa volta. Nós não estamos falando de poucas pessoas, nós estamos falando de quase 30%, né, de 20% da população do estado, aí, né, de repente muito mais, até porque, né, não envolve só a comunidade escolar em si, é um todo, é a família, é a quem mora lá nas casas, na família, entendeu? É todo um contexto. Então, o sistema também está mostrando, né, essa situação, né, de que não é possível fazer isso. E eu acho que outra coisa importante da gente avaliar é quando eu ouvi uma parte, né, não consegui ouvir toda o vídeo, né, a live do governador,
e eu vi o secretário da Educação falando sobre a importância de fechar o ano letivo, né? De não juntar agora 2020, 2021, 2022, né? Ou seja, a ideia de tentar garantir essa questão da legislação. Bom, num contexto como nós estamos, o que é o ano letivo nesse processo, né? É uma questão quase irrelevante nesse momento, quase irrelevante, do ponto de vista da situação que se vive, no sentido de que, nós vamos voltar, mas voltar em que situação? O que importa nesse sentido a quantidade, né? É a questão da vida que está em jogo aí. E o chão da sala de aula. O chão da sala de aula, a gente que está lá no dia a dia sabe como é que ele é. A sala de aula é um espaço de contato e é um espaço, principalmente, de muita troca. Então, toda a ideia de higienização do espaço, janelas abertas, ambiente ventilado, distanciamento, então, janelas abertas nesse período de inverno, e ainda olhando que vai as crianças, né, da educação infantil que voltarão primeiro, eu fico, jogo essa bola para meus colegas aí do município, né, que estão aí, né, no dia a dia dentro das escolas e sabem o que é trabalhar com os pequenos lá, né, no dia a dia. Quer dizer, é todo um quadro. Eu vou te ser sincero, é uma irresponsabilidade do jeito que está sendo colocado. Mesmo que tenha essa ideia de escalonamento, o Otário, eu acho que consegue trazer uma coisa muito importante, que eu acho que aqui no município de Encruzilhada, não só no município de Encruzilhada, mas como um todo, nós temos que estar vendo, é que o governador está jogando a bola para os municípios. E a pergunta que o Otário faz é uma pergunta que eu também repito. Quem é que assume essa responsabilidade nos municípios? É nós que vamos criar as comissões lá dentro das escolas para que a gente possa dar conta disso? Mas qual é o protocolo para isso? Né? Quem se responsabiliza por isso? Eu acho que isso é muito importante. Então, eu volto de novo a enfatizar a importância de estar envolvido aí a área da educação, né? Os conselhos que existem, né? Seja o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Educação, a Promotoria Pública, né? O Conselho da Criança e do Adolescente, quer dizer, a sociedade tem que estar debatendo isso, precisamos debater isso. E ele não pode ser algo que venha de cima para baixo, ele tem que estar vindo com, dialogado, debatido, né, dentro das comunidades, porque nós somos situações diferentes, nós somos municípios diferentes, nós somos realidades diferentes. Mas, para encerrar essa minha fala, eu queria fazer uma pergunta, né, para os companheiros que estão aí, né, no seguinte sentido. Dentro da visão de vocês, né, dentro da visão sanitária, dentro da visão do direito e dentro da visão do sistema, né, que cada um representa aqui, quais seriam as condições necessárias para que possa haver um retorno seguro na área da educação? Condições necessárias seriam essas, olhando dentro de cada setor em que cada um de vocês atua. É isso aí, Chico. No Bueno, então, olha aí, gente, que bonito. Lembrando, gente, curtir a nossa página, não esqueçam disso. As nossas manifestações hoje na página foram muitas, gente. Nossa Senhora, eu vi que o Alan Busatti aqui, o Santiago, aí a gurizada de Santa Maria se manifestou, a Denise Duarte, um monte de gente colocando aqui a questão de não à volta às aulas. O Dilson, lá de Santa Cruz, perguntando qual é o futuro da educação pública nessa onda de neoliberalismo privatizante. Tinha colocado antes um pouco o Dilson também, quando é que os nossos colegas professores vão tomar consciência de classe? Essa é também uma pergunta que eu sempre me faço. Povo difícil esses colegas, né? Adoro se iludir. Como é que votaram no Leite, cara? Não percebem que é o mesmo projeto? Não consigo entender. Mas aí tá, não posso me passar. A Rosa, nós tivemos muitas intervenções, não vou conseguir ler todo mundo. Mas podia ficar com essa aí, que consciência de classe dos trabalhadores, se alguém pudesse dar uma pitacada. Então, gente, não vou conseguir ler todo mundo. O nosso tempo hoje está bem corrido. Nós vamos chegar quase em 2 horas. Então, vou passar a bola de novo para os nossos convidados.
Acho que agora eu podia começar com a Lúcia, talvez. Pode? Ok. Foi pegar de surpresa, achei que o Lotário ia falar primeiro. Mas, assim, gente, é de uma gravidade isso que está acontecendo. Eu acho que realmente, assim, ó, nós estamos, assim, em situação de, a princípio, de isolamento e tendo que, né, sem condições de protesto, e nós vamos ter que criar rodas de conversa cada vez mais frequentes, nos mobilizar realmente, porque nos mobilizar no sentido de criar cada vez mais comitês de resistência ao que está aparecendo aí. Porque o que se pede é um absurdo, é uma falta de respeito, até mesmo, não somente com nós, mas principalmente com quem está no front, no pessoal da saúde, né? Pedir para que retorne às aulas. Quer dizer, proliferar o contágio, né? Não é modelo de distanciamento controlado. E colocaram muito bem meus colegas, né? De que vem com planilhas muito bonitinhas, né? Com etapas para gerenciar, com fases, né? A princípio baseadas em relatórios científicos. No entanto, é tão cretina essa proposta quanto a do governo federal, né, que pede desobediência civil para colocar, para validar o seu direito de ir e vir, desobediência civil para se armar, né, contra as autoridades, contra a voz, né, das autoridades sanitárias. Quer dizer, desobediência civil é nós que temos que fazer nesse sentido, para fazer valer o direito à vida. Nós não vamos retornar às aulas. Não está numa situação normal de pandemia, em pleno pico, sendo presididos por um absoluto suicida, um psicopata social. E, com todo respeito aos problemas com psicopatia, nem diria isso, mas é um cara que se nega a governar, que não está nem aí ao direito à vida. Quer dizer, é claro que continua a pauta mercantil, continua a pauta do direito à propriedade como prioridade, como sempre, né? E muito bem colocado pelo Itamar. Quer dizer, a gente vem num contexto já de completa dissolução do nosso tecido de seguridade social. Quer dizer, passamos pela reforma da trabalhista, agora, né, onde vem todo um discurso de dissolução e de destruição dos direitos básicos do trabalho, para em seguida dizer e sinalizar que está autorizado, que você tem que agradecer que existe um emprego, né, seja que em condições for. Em seguida, de novo, uma reforma previdenciária que, ao invés de sanar realmente os problemas que havia, não atacou, simplesmente está diluindo com um sistema de proteção social absolutamente interessante em termos de distribuição de renda. E o Itamar, de novo, colocou, né, de forma muito interessante, quer dizer, o repasse só do regime geral de previdência social era responsável por 70% da receita do circulante no município. É maior, os repasses do regime geral da previdência social repassava aos municípios é maior do que o repasse do Fundo de Participação dos Municípios e até mesmo da arrecadação dos municípios. Quer dizer, olha a importância, né, de distribuição social desse dinheiro. E nós fomos solapados nesse período da reforma previdenciária, as pessoas não têm ideia ainda do que está em jogo, do que tipo desse tecido social que foi solapado. Quer dizer, agora seria a hora, realmente, de não ser mais a pauta neoliberal o que define as prioridades, principalmente porque a questão da vida, o risco à vida, nos colocou pela primeira vez a possibilidade agora dessa brecha de colocar a vida, o corpo, né, a saúde, o cuidado das nossas comunidades, o cuidado das nossas crianças. Não é só o grupo de risco que nós temos que colocar, né, o direito, com relação ao direito e a necessidade de proteção social.
as crianças, nós não sabemos nada desse vírus. Há pouco faleceu aqui uma moça com 36 anos, justamente que não havia, aqui em Santa Maria, que não tinha sintoma nenhum, e que teve uma complicação vascular, um AVC. Quer dizer, nós não sabemos ainda, nem sequer os protocolos de ser tratado como uma doença vascular, e não só um problema, né, respiratório, da questão respiratória, que era um dos sintomas mais graves. A gente não sabe nada ainda sobre esse vírus. E provavelmente nós vamos ter outras pandemias, no modo como a gente leva de forma absurda, né, e precarizar as condições de vida. Agora, inclusive, desmatando e terminando com o resto das nossas condições ambientais, que poderiam, né, se preservadas, ainda teria possibilidade de preservar e de limitar esse tipo de aparecimento de novos vírus, né? Então, assim, seria fundamental agora os professores tomarem, se for necessário, somente retomar as aulas remotas, que também é questionável, mas para colocar em pauta cada vez mais isso, sabe? As pautas urgentes, quase a exemplo dos movimentos dos secundaristas em 2016, que ocuparam as escolas e colocaram pautas fundamentais para serem discutidas quando estavam sendo justamente afetados pela PEC no gasto na educação, na precarização das condições das escolas, sem falar da precarização dos trabalhadores, né? Então, assim, os professores deveriam absolutamente se negar a levar esse tipo de responsabilidade nas costas. Além de tudo, né, da educação, que é fundamental, além de terem, né, sob suas costas a responsabilidade da educação e formação das nossas crianças e adolescentes, ainda por cima vão ficar com a responsabilidade de garantir a saúde, de não oferecer risco a essas crianças. Que jeito, sabe? Isso é um absurdo, nós estamos discutindo essa possibilidade. Desculpa que eu estou meio exaltada, mas é que realmente são tempos assim que a gente parece que tem que estar falando óbvio, né? Mas, enfim, passo a bola. Era isso. Que bueno, Lúcia. Muito bom. Tem que se indignar mesmo. Nós estamos muito pacíficos nesse sentido. Tudo bem, o Torro tem que mediar. Vamos lá, respira. Então, vou passar a bola para o Itamar, vou deixar o Lotar por último para encerrar essa parte com os nossos sanitaristas. Itamar, mais uns 10 minutinhos. Olha, eu nem marquei da outra vez, viu? Não sei se eu estou cumprindo o horário, porque a gente começa a falar e não termina. Mas assim, ó... é o último bloco esse. É o último bloco. Tá, então assim, ó, eu vou começar pela pergunta do Tita, né? Quais as condições para o retorno? A primeira condição, o governo do Estado e o governo federal gastar o necessário para combater o coronavírus. Vou dar um exemplo do país vizinho aqui, né? Argentina. A Argentina fechou as suas fronteiras. Tá? Entra na Argentina quem eles querem, a hora que eles querem. Um caminhoneiro brasileiro, para entrar na Argentina, passa por dentro do tanque de desinfecção do caminhão. Ele toma um banho dentro de um túnel de desinfecção humana. Ele sai com a roupa molhada, ele que vai trocar lá no caminhão se ele quiser. É esse nível de cordão e de barreira sanitária que o governo brasileiro tem que fazer. No primeiro bloco eu disse para vocês. São 6 condições que a Organização Mundial da Saúde diz que tem para fazer o levantamento do isolamento. Né? E aí, para isso, necessário, primeiro, ter equipamento de proteção individual para todos os trabalhadores. Quando você fala em levantar o isolamento social, você está dizendo que todos os trabalhadores que estão na função têm que estar protegidos. Então, ele tem que estar protegido desde que ele sai de casa, até ele chegar lá no frigorífico.
Coisa que não aconteceu e não acontece no Brasil, porque está morrendo gente dentro dos frigoríficos. E outra, nós estamos comendo o quê? Se o trabalhador que está produzindo o alimento está propício a ser contagiado. Hoje nós fizemos todo um protocolo de limpar a embalagem do produto. Tá? Mas a carne, tu limpa ela como? Então, eu estou dando um exemplo, né, de quem não sabe, mas come carne. Porque, infelizmente, eu não sou vegetariano. Né? Mas mesmo vegetal, se você não produz, você vai ter que fazer um processo de sanitário nesse vegetal. Então, o EPI é peça fundamental para o retorno. Tá? O governo quer retornar, ele tem que exigir de todas as empresas que deem EPI. Vocês sabem que os hospitais do Rio Grande do Sul estão, e principalmente os privados, os tais filantrópicos, estão exigindo que o enfermeiro trabalhe 12 horas, 14 horas, 36 horas com a máscara N95, que tem que ser trocada a cada turno. Então, eles estão obrigando o trabalhador a reaproveitar o EPI. Não tem nenhum chuveiro, né, nos locais que façam a desinfecção desse trabalhador para ele poder voltar para casa tranquilo. É o maior índice de morte está se dando no setor saúde. Então, o EPI é fundamental para que a gente possa ter tranquilidade de poder trabalhar, principalmente no trabalho essencial. Outra questão é que a gente tem que ter a testagem. Não essa testagem de pesquisa, e cá para nós, muito bem feita pela Universidade Federal de Pelotas, mas não é essa testagem de pesquisa. Nós temos que fazer a testagem conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde, que, no mínimo, os casos suspeitos têm que ter o exame laboratorial que se chama aí depois, o Lotário me corrige se eu falar errado, o RT-PCR, né? Que é esse teste que é o cartucho, que vai provar se o cara está com o vírus do Covid-19. E outra coisa, depois que ele sobreviveu a isto, tem que testar de novo para ver se ele tem ou não tem o vírus dentro, porque não se sabe, né, se pode ter o recontágio ou não. Então, por isso, a nossa preocupação de que a nossa reta se transforme em curva. E quanto mais longa, melhor, para que a gente não tenha este sobe e desce dos picos. Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que nós estamos no início do inverno, do clima frio. Tá? E esse vírus, ele é mutável. Ele está lá no norte, a 40 graus, e está aqui no sul, a 0 grau. E ele tem uma característica que é igual lá e aqui. É o aglomeramento. Aglomeração. Né? Por que tá um boom no norte? Porque lá é época de chuva. E as pessoas ficam dentro das suas casas. Ou ficam dentro do metrô, atolhado. Na primeira semana que o Leite levantou as bandeirinhas aqui em Porto Alegre, o sistema de metrô metropolitano aqui que faz Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, Porto Alegre, estava atupetado de gente. Aí os caras, para economizar e ganhar mais, reduziram a tabela do horário dos ônibus, em vez de duplicar a tabela do horário de ônibus. Eles fazem tudo ao contrário. Né? E aí, se tu
tira o horário de ônibus, tu bota mais gente dentro do ônibus. A tendência é essa. E se tu libera mais trabalhador, mais gente vai para a rua ainda. Então, ter o teste e ter o EPI é fundamental. E como que nós temos que nos articular para isso? Então, a proposta que nós estamos trabalhando e levando para os municípios é aquilo que a Lúcia, acho que foi a Lúcia que falou, criar comitê popular. Nós temos que criar comitê de resistência ao Covid-19 em todas as cidades do Rio Grande do Sul, que reúna, né, as forças vivas dessa cidade para estar discutindo toda essa problemática e trazer à luz da sabedoria, né, de que a saúde pública é uma política social, pública, transversal e de suma importância. E que na história recente do pós-democratização, redemocratização, a partir de 88 para cá, o Sistema Único de Saúde não foi respeitado por nenhum governo. Nenhum governo. Todos os governos que por aqui passaram não levaram a sério a implementação do Sistema Único de Saúde. Então, aonde as forças progressistas estão no governo, tem que se atentar para isso. Né? Que o Sistema Único de Saúde e a saúde pública é uma política necessária e transversal a todas as outras. Né? E tem que ser respeitada como tal. Nós queremos o investimento necessário para a saúde pública. Nós exigimos que o controle social seja efetivo, como a Constituição garante e as legislações orgânicas da saúde pública assim determinam. Então, leis como a 8080, 8142, a lei do Estatuto da Criança, a LOAS, essa legislação social é o nosso avanço da legalidade, né, da legislação que dá poder, que empodera a sociedade brasileira. E, como tal, não pode ser perdida nessa avalanche pandêmica, nessa avalanche neofascista que está assolando o Brasil. Nós estamos passando por duas ou mais epidemias, né, mas duas grandes epidemias, uma sanitária e outra pandemia política, né, que nós temos no Brasil hoje o avanço nazista e fascista, neofascista, ou nazifascista no Brasil, onde tem um presidente que sabe muito bem o que faz. É um desrespeito à sanidade mental das pessoas dizer que Bolsonaro é louco. Ele não é louco, não. Não é louco. Para doença mental tem cuidado, tem ciência. Para Bolsonaro não tem. É uma questão de prisão. Bolsonaro é um homem preparado para fazer o que está fazendo. Ele planeja todas as suas ações. Ele é a encarnação de Hitler. Quero chegar a esse ponto. Né? Porque ele estuda o que ele vai fazer, as suas ações são meticulosas, né? Toda a sua aparição pública tem ligações. Todo o seu discurso tem ligações e aponta a sua identidade ideológica. Então, é fundamental que a sociedade brasileira se atente para isso, né? E que, a partir desse enfrentamento em defesa da vida, nós também possamos criar, né, essa resistência classista, né? Essa que o Fabrício mencionou. Então é isso, muito obrigado, né? Me convide sempre. Eu achei que 2 horas era muito, Fabrício. É muito pouco. Passa voando, companheiro, passa voando. Desculpa cortar, mas é que se nós passar muito de 2 horas, o nosso público também... Mas é que é tanta coisa, né, companheiro? Mas vamos lá. Vou passar para o Lotar para fazer a última intervenção dos nossos convidados. E vamos deixar um gostinho de quero mais. Vai lá, Lotar, é contigo. Beleza.
Olha só, voltando a algumas perguntas que foram feitas ali, o Itamar me perguntou como é que está o financiamento, né, das ações em saúde. Na verdade, a gente já é quase metade do ano, né? Faltam 3 dias para o 1º de junho. E até agora o repasse federal foi somente R$68 mil, ou seja, os municípios estão financiando a saúde com caixa própria. Do governo federal não tem vindo nada, nem os repasses bimestrais não tem vindo. O antigo PAB fixo não veio nada esse ano até agora, né? Então, de financiamento a gente não tem. E o que a gente precisaria para uma reabertura? Eu considero 3 pontos essenciais, na verdade. O primeiro ponto é a gente estar na curva da pandemia caindo e não subindo, como é o nosso caso. Hoje, o grau de propagação de cada infectado infecta mais 3 pessoas, né? Essa é mais ou menos, na verdade, no Brasil está em 2,7, para ser exato mesmo. Eu consideraria, no mínimo, na verdade, a Organização Mundial da Saúde considera, para a gente considerar que a epidemia está numa curva descendente, não ascendente, ou seja, que ela está caindo e não subindo, a um grau de transmissão de 0,7, ou seja, cada infectado transmite a menos de uma pessoa, né? Então, esse seria o ideal. Outra coisa que a gente teria que ter para a gente fazer a reabertura é teste em massa. Capacidade de resposta rápida é ter teste em massa. Testar todo mundo que tem síndrome gripal. Na verdade, todo mundo que tem sintomas de síndrome gripal tem que ser testado e isolados, né? Para que a gente, então, tenha um controle real da doença. E em terceiro, e o mais difícil, é uma vacina em massa que funcione. Antes disso, eu acho que é uma irresponsabilidade a gente abrir. E isso é um delay de tempo de até 2 anos para a vacina sair. Ou seja, no meu ponto de vista, e por que eu digo que tem que ter vacina? Porque embora a gente tenha um decréscimo, tipo, a gente está numa descendência com as escolas fechadas, tá 0,7. A gente pode ter subir rapidamente, porque a gente sabe que o grau de infectabilidade do vírus é muito alto, ele pode dobrar a cada 3 dias o grau de infecção. Ou seja, essa curva pode ser muito rápida e a gente não ter só um único achatamento da curva e um único pico. A gente pode fazer em ondas, na verdade. Acontecer a gente estacionar, começar a cair, abrir um pouquinho e subir novamente. E isso vai indo até se ter uma vacina. E não basta ter vacina. A gente tem que imunizar todo mundo. Como bem os meus colegas disseram antes, a gente está numa pandemia. O que é uma pandemia? Todos os estados, nações do mundo estão com esse problema. Esse vírus está disseminado no mundo inteiro. Ou seja, se a gente não conseguir produzir vacinas em escala global, ou seja, vamos supor, a OMS considera que para a gente conseguir imunizar uma população e bloquear uma doença, tu tem que imunizar 70% da população. Ou seja, são mais de 5 bilhões de doses a serem produzidas para a gente conseguir realmente frear o coronavírus. E, além de produção de 5 bilhões, a gente tem que vacinar 5 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, é uma coisa muito complexa, né? E não se sabe quando vai ter vacina. E outra coisa, o coronavírus, não esqueçam, esse vírus é um vírus tão novo que ele não tem 1 ano de existência. Ele não tem 1 ano que a gente conhece esse vírus. A gente não sabe o que ele pode fazer no corpo a longo prazo e médio prazo. Tanto que tem essa questão que a Lúcia levantou dos AVCs. Na própria China se levantou o caso que muitas pessoas que não souberam nem teve infectado com o coronavírus, que tiveram AVCs e eram muito jovens. Daí foi se fazer o IgG e o IgM das pessoas, que é um exame para ver se tu teve contato ou não com o vírus, dessas pessoas tiveram contato. Então, é tudo muito novo, o vírus é novo, a gente não conhece o vírus e não sabe as consequências que ele vai ter na humanidade. Essa tentativa do governo de um retorno, como se fosse muito fácil, não, agora a gente vai ter um retorno ao passado, como se as coisas voltassem completamente ao normal. Não, esse vírus é um vírus que veio para mudar a história da humanidade. Já mudou a história da humanidade. E a nossa relação com a sociedade de modo geral.
Ou seja, nós estamos tentando ter ações muito afoitas, justamente porque é interesse do capital privado em retornar à economia, eles estão colocando a vida abaixo da economia. A economia acima de tudo. Isso é um erro gravíssimo. Aqui a incidência do Estado está, entre aspas, controlada, mas ela não é uma incidência que pode aumentar a qualquer momento. Por quê? Porque nós não chegamos ao grosso do inverno ainda, onde as pessoas mais se aglomeram, menos deixam as janelas abertas, que a gente sabe que a ventilação, o arejamento do ambiente também reduz as incidências. Então, a gente já tem outro problema. Outro problema que a gente tem é o Rio Grande do Sul, historicamente, um dos estados que mais tem síndrome respiratórias agudas do país, pelo nosso clima. A gente sabe que a gente já tem um problema anual sempre de saúde aqui, caso tenha superlotados com síndrome respiratória aguda. Então, o coronavírus é uma coisa a mais que vai sobrecarregar o sistema. E não importa quanto que a gente amplie o sistema, se a gente não manter distanciamento social, rapidamente o vírus se propaga de uma maneira que os serviços de saúde não vão dar conta. Então, o ideal é manter. Eu tenho um gráfico aqui que mostra exatamente isso, tá? Quando houve a abertura do comércio no dia... Deixa eu ver se eu consigo transmitir para vocês. Isso aqui, só um pouquinho. Não sei se eu consigo transmitir para vocês a tela. Essa tela aí mesmo, tá? Olha só que dado interessante, tá? E que mostra o quão crasso pode ser o erro de reabrir as escolas. No dia 5/5, a gente estava num grau de incidência, tá? Quando se abriu o comércio, e foi no dia 5/5. 20 dias depois, aumentou 96,2% do caso de Covid. E pior, aumentou 88,2% os óbitos por Covid no estado. Então, esse gráfico é só da reabertura parcial do comércio. Se nós pensarmos em reabertura das escolas, quantos milhões de alunos estarão em movimento no estado? Quantos milhões de pessoas poderiam ser infectadas simplesmente porque as empresas privadas estão pressionando os entes públicos para retornarem, para manterem seus lucros, para manterem o capitalismo vivo. Ou seja, aqui a gente tem que repensar o que a gente quer. Eu não considero seguro o retorno às aulas agora. Então, não comprem o discurso da ciência como uma verdade absoluta. Ainda mais quando a ciência é, na verdade, uma pseudociência. Porque é muito fácil tu vender jargões estatísticos e jargões científicos que não têm base nenhuma na realidade. Portanto, para finalizar, eu acho que o movimento deve ser contrário a essa tentativa do Estado de colocar a goela abaixo a reabertura das escolas e, principalmente, quando não se tem condições nenhuma de retorno, pois nós não estamos em plena ascensão da curva aqui no Estado, nós estamos em plena ascensão da curva de infecção no Brasil, sendo que hoje nós somos o epicentro da doença no mundo. Morreram mais de 1.000 pessoas no Brasil hoje, e o retorno às aulas desse jeito, sem a curva estar em caída, é um erro que coloca muito o risco as pessoas de morrerem. Então, acho que a gente deve ser contra essa medida do governo. Temos que debater, sim, temos que mostrar as evidências que mostram o contrário do que o governador tem adotado, e eu espero ter ajudado aí no debate e colocado um pouco dos nossos anseios como trabalhador de saúde, que embora não esteja no momento na linha de frente, sei que os meus colegas estão passando. Tem a minha esposa, que está na linha de frente aqui em Porto Alegre, trabalha numa estratégia de saúde da família, no IMES, onde o Marquesan quer destruir, ou seja, esses gestores que dizem ser exemplos, na verdade, de combate ao coronavírus, muitas vezes tem um viés bem perverso por trás disso, né? Então, temos que estar também cientes dessa perspectiva ideológica desses gestores frente à pandemia. Acho que era isso. Obrigado, Lotário. Muito, muito qualificado os nossos convidados hoje. Eu acho que esse vídeo aí que a gente produziu hoje vale a pena ser visto mais de uma vez, gente. Muito, muito qualificado mesmo.
Me parece que nós estamos aí com uma série de governos genocidas, né? Nós tivemos um baita de um azar, de que bem na hora que acontece uma pandemia, nós estamos com uma quantidade enorme de governos de extrema-direita e de direita, um descompromisso total com a vida, né? Me parece que tem alguns governos esperando e organizando para que as pessoas morram mesmo. A vida não tá fácil. Gente, vamos abrir mais uma brechinha aí, só para os nossos dois debatedores aí, 1 minuto ou 2, só para nós dar parabenizar e agradecer os nossos convidados, ou fazer uma consideraçãozinha final rapidinha. Posso começar com o Tita? Pode ser. Acho que, assim, primeiramente agradecer, né, a todo mundo que contribuiu imensamente com esse debate de hoje. A gente cumpre aquilo que a gente se propôs como programa, de ser, na verdade, um espaço onde a gente produza, né, debates e, ao mesmo tempo, né, amplie essa ideia, né, de que o meio de comunicação é um espaço de discutir a vida, né, em todas as suas dimensões, e esse tema que a gente levantou hoje, ele é fundamental do ponto de vista de a vida que está em jogo, né, o próprio sistema. Há poucos dias nós discutimos o papel do Estado, né, qual é o papel do Estado nessa situação, né, mas para me alongar muito, né, eu acho que se deu o recado que era preciso dar. E para encerrar a minha fala, eu gostaria de dizer assim, da importância das famílias se posicionarem nesse momento. É muito importante que quem é pai, que quem é mãe, que quem tem filhos que estão dentro da idade escolar, nesse momento diga a sua palavra. Tem que ser dito. Né? Não só nós, profissionais da área da educação, profissionais da área da saúde, que precisamos falar nesse momento. As famílias precisam falar nesse momento. Aquilo que a família disser nesse momento vai ter um peso muito grande. E é importante que isso aconteça. E esse espaço está para aí. Um abraço para todo mundo. Foi um grande prazer, né, conhecer vocês, né, do ponto de vista online aí, né, e que logo em seguida passe isso rápido, porque a gente vai fazer uma grande mesa e debater outras coisas, né, regado com uma boa cerveja, bem gostosa, né, bem gelada. Isso faz bem para a alma também. Um abração para todo mundo. Abre o microfone. Chica, abre o microfone. Eu pensei que a conexão estava tão grande que vocês estavam me entendendo sem o microfone. Vai lá. Ainda não. Vai que é tua, Luísa. Considerações finais aí, agradecimentos, beijo pra avó, pro tio. Então tá. Então vou começar com, assim, primeiramente, uma satisfação enorme contar aí com a participação do Lotário de Souza, da Lúcia Dalmasso, são meus, assim, muitos meus amigos, muito queridos, e eu tenho uma profunda admiração, e agora espero ter compartilhado para todos que tenham ouvido para ver o porquê. Sou fã aí. A Fran, mando beijo, companheira, né, do Lotário. Tamar, te conheci, mas também já logo, olha, excelente, adorei ouvir também. O estimado colega Tita, estamos aí, ó, essa cerveja, logo quero que essa pandemia se resolva, né? Então vamos fazer as coisas direito, vamos chamar a família para nós nos posicionar a respeito disso, e eu digo que nessa live eu tive essa função, assim, desculpa aí a função, mas como mãe a gente fica muito furioso de estar colocando nossos tesourinhos aí, né, perante não sei que vamos nominar, né? Aos amigos aí, Roger, Alain Busatti, nós temos muitos colegas aí que nos acompanharam, né? Uma das coisas que eu vi, economia não tem vida,
né? Quem traz vida para a economia somos nós, pessoas, então a economia, isso é o Alain Buzatti que colocou, gostei muito, estou trazendo. E, gente, é isso, espero que nós possamos nos colocar como parte desse diálogo com o Estado e nos levar em consideração, né, como pais profissionais, trazer as famílias. Uma boa noite para todos, um abraço para todos que nos acompanharam, muito obrigado, muito grata, tá? Valeu, gente. Ótimo programa esse. Puxando o saco, mas olha, hoje estava... obrigada aí, gente. Muito bom mesmo. Salva de palma para vocês todos aí, para nós todos, para o pessoal que nos escutou. Maravilha. Vários elogios aqui nas redes que eu distribuí também. Parabéns, gente. Valeu, galera. Até a próxima. Não esqueça de curtir a nossa página aí, o coletivo, nosso jornal. Vamos ter bastante futuro, já temos bastante passado, não é de hoje que tem essa ideia, mas com essa pandemia a gente intensificou. Curtam também no nossa página no YouTube.